Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus que sempre nos tem dado a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Externamos a Deus a nossa gratidão por estarmos em mais um culto de adoração a Deus. Só sabem o valor de um culto quem cultua, né? Quem tem prazer de cultuar a Deus. Eu louvo a Deus que quase a semana toda a gente está cultuando e adorando ao nome do Senhor. Quero aproveitar os irmãos que estão em pé e vamos já para o texto, amém? Bem conhecido dos irmãos, que está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. Segunda Reis, capítulo de número 3. Glória a Deus. Vamos ler o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Amém? Glória a Deus. Não. Glória a Deus. Vamos aqui, isso. Capítulo de número 3, versículo de número 15 e versículo de número 16. Amém? Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 3, versículo 15 e também versículo, deixa eu aqui, irmão, estou com o óculos meu, está só Jesus, viu? Amém? Glória a Deus. É isso aí mesmo. Glória a Deus. É isso aí mesmo, irmão. Eu não estou enxergando muito bem aqui. Amém? Glória a Deus. Versículo 15 e 16. Agora, pois, isso aí, 14, isso, 14, 15 e 16. Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos diante cuja face. Espera aí, irmão. Não é que não. Vamos encontrar aqui, irmão. Me perdoe, eu dei minha Bíblia na mão da minha esposa e falei para tomar cuidado. Glória a Deus. Amém? Isso aí, versículo 16 e 17. Muito bem. É pequenininho aqui uma letra da minha Bíblia. Amém? Capítulo 3, 16 e 17. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: vós não vereis vento, nem tampouco vereis chuva, mas aquele vale se encherá de água, para que possais beber tanto vós quanto o vosso gado e vossos animais. Amém? Glória a Deus. Muito bem, conseguimos, né, irmão? Podeis ocupar os vossos assentos. Eu quero agradecer a Deus, né, irmãos, pela confiabilidade, e rever aqui também nosso amigo de ministério, o pastor Cléris, homem de Deus, companheiro. Tivemos a infelicidade de congregar com ele só 2 meses ali no Santa Esmeralda, né? E já estamos vendo uma mudança também que ele já está ocasionando aqui, amém? Isso é peculiar dele. Onde ele chega, ele começa a quebrar tudo e já quer ampliar, né? Glória a Deus. Rever também aqui meu amigo, pastor Paulo Bezerra. Eu preciso tomar muito cuidado quando eu falo desse homem para não pecar, viu? Essa família Bezerra é minha família, amém? Tem o pastor Paulo Bezerra como se fosse meu pai e a sua esposa como minha mãe. Uma família que nos abraçou, nos ajudou muito. Dirigimos ali um ponto de pregação no Jardim Brasilândia, quase 4 anos, né? Onde fielmente ele sempre estava ao nosso lado, foi braço forte, como ele disse, um ajudou o outro e Deus nos deu a vitória. Estamos ainda aí, né? Graças a Deus, prosseguindo e fazendo a vontade de Deus. Também seu filho Paulo Bezerra Filho, né? Nosso amigo, companheiro também, pastor, pregador da palavra de Deus. É uma bênção estar com os irmãos. Pedi oração ao pastor Paulo. Eu passei uma dificuldade muito grande, quase 2 meses, em que nós adquirimos aí uma enfermidade devido a um refluxo que nós sofremos, mas eu sei que foram retaliações pelo trabalho que a gente vinha fazendo. Era o trabalho de libertação, Jesus libertando, e de lá para cá a gente sofreu aí muitas retaliações. Foram quase 2 meses. Quando o irmão falou aqui de respirar, eu comecei a lembrar, viu, como é difícil você não poder respirar. Eu passei por essa situação. Eu não podia dormir, não respirava direito, o sono vinha, ia deitar, falta de ar vinha, tinha que estar de madrugada andando, abrindo porta, buscando ar para respirar. Não é fácil. Ar é vida, irmão, amém? Respirar é vida. Então, eu sofri isso, não podia dormir nem me alimentar, mas graças a Deus me recuperei, estamos aí, estamos na ativa e Deus está nos dando a vitória.
Amados irmãos, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando cria-se, passa a ter existência. A Bíblia já começa falando acerca de um Deus que é criador, aquele que traz à existência aquilo que não existe. Jeremias, o Senhor disse a ele, que desde o ventre o Senhor havia conhecido, antes que ele formasse, não havia ainda sido gerado no ventre, Deus já o conhecia. E o melhor tema que eu preguei até hoje na minha vida foi o tema conhecido na inexistência. É só Deus que conhece aquilo que ainda não existe. É por isso que eu sempre costumo dizer, que a gente não deve se preocupar com os momentos em que nós estamos vivendo, porque Deus, ele não vê como vê o homem. Ele disse para Samuel lá na casa de Jessé: eu não vejo Samuel como vê o homem vê a aparência, eu vejo o que o homem não vê, eu olho lá dentro. Então Deus, ele conhece aquilo que ainda não existe também. Quem sabe você adentrou aqui cabisbaixo, desanimado, preocupado, mas Deus já está vendo você saindo daqui saltando, dando glória e louvando ao nome dele pela vitória que Deus já está gerando para a tua vida. Louvado é o nome de Jesus. Amados irmãos, algumas bênçãos de Deus servem-se de algumas condições, para que se possa às vezes receber algo da parte de Deus. Deus estabelece alguma condição. Deuteronômio capítulo 8, ali diz o Senhor: estas são as leis e ordenanças que eu vos tenho dado, para que as possa cumprir, para que possam herdar a terra em que eu prometi aos seus pais que lhe daria. Então Deus havia feito uma promessa, porém Deus também havia determinado algo para que o povo viesse observar, para que o povo pudesse alcançar a bênção de Deus. Então, existem às vezes algumas condições para que nós venhamos a receber a bênção de Deus sobre a nossa vida. No caso de Abraão, capítulo 12 do livro do Gênesis, quando Deus fala com Abraão, aí ele diz: Abraão, eu quero te abençoar, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero levar o seu nome sobre as nações. E a Bíblia diz que Deus dá a ele uma condição. E que condição é essa? Ele disse: sai da casa de teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A condição que Deus estabeleceu para Abraão era sair. Deus podia abençoá-lo ali, sim, podia, mas Deus não queria que a glória fosse atribuída a outros deuses. O pai de Abraão era fabricante de ídolos, e Deus tinha uma promessa com Abraão, e não era ali que Deus ia cumprir, porém Deus deu a ele uma determinação: sai. Muitas das vezes Deus, ele quer nos abençoar, mas da forma que nós estamos, às vezes, irmão, se torna difícil. Mas Deus estabeleceu a condição: Abraão, sai da casa de teu pai, sai da tua terra e sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E no capítulo 17 do Gênesis, Deus novamente, ele fala com Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. Deus quer abençoar, irmão, mas é necessário nós nos enquadrarmos naquilo que ele estabeleceu para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, nós vemos alguns milagres também que Deus, ele operou, quando nós olhamos ali para o Mateus capítulo de número 8, Evangelho segundo Mateus capítulo 8, aquele leproso que desce e corre ao encontro de Jesus, e ele diz: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Jesus disse: eu quero, seja limpo. E na mesma hora ele ficou curado. Também no versículo 5 do mesmo capítulo, aquele centurião que chega até Jesus buscando uma bênção em favor do seu criado, e Jesus disse: eu irei e darei saúde. E ele disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará, pois também sou homem sob autoridade, eu tenho homens às minhas ordens, digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e a outro faz isto e ele o faz. E Jesus se admirou da fé daquele homem e disse: olha,
Amados irmãos, tudo é uma questão de fé, e tudo é possível para aquele que crê. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ele diz também: é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Glorificado é o nome de Jesus. Amados irmãos, neste texto que nós lemos aqui, aonde nós encontramos no versículo 15 e 16, quando o profeta, ele dá uma ordem, e ele diz: fazei covas neste vale, fazeis muita cova, porque vocês não vão ouvir barulho de vento, nem som de chuva, mas pela manhã todo este vale vai se encher de água, e vai beber dele você, e vai beber os seus homens e também os seus animais. É uma questão de acreditar e também se enquadrar naquilo que Deus tem determinado para nós. Muitas das vezes nós estamos esperando algo de Deus, mas Deus vai fazer aquilo que eu não posso, aquilo que você não pode, mas aquilo que cabe a mim, aquilo que cabe a você, é você que vai ter que fazer. Glória a Deus, para tomar posse da bênção de Deus. Jesus, ele cuspiu na terra, fez lodo e untou os olhos de um cego e disse para ele: vai até o tanque e lava-te lá. Ele tinha que fazer conforme Jesus determinou para receber a bênção e para receber o milagre. Parece, né, irmão, que a gente vai orar, Deus ele determina e já está tudo acontecendo. Certo é que às vezes Deus assim opera, porém existem algumas condições também que Deus ele estabelece para que nós possamos receber a bênção das suas mãos. Amados e queridos irmãos, aqui neste texto a Bíblia fala de Jorão. Jorão era filho de Acabe. Acabe reinava sobre Israel, agora Jorão ele começa a reinar em Samaria, e a Bíblia diz que Jorão ele adere não como seu pai, não como a sua mãe, mas também adere a alguns pecados, algumas coisas que desagradavam a Deus. Porém, a Bíblia diz que de repente morre Acabe, ele morre, e ali mesmo também o rei dos Moabitas, ele pagava tributo ao rei de Israel. Porém, com a morte de Acabe, ele se revolta, ele se rebelia, e agora cria uma situação difícil que Jorão, ele fica preocupado. E agora, irmãos, a Bíblia diz que Jorão, ele faz revista em Israel, e ele manda falar com Josafá, e pergunta a Josafá se Josafá subiria com ele para a peleja contra os Moabitas. Amados irmãos, a felicidade de Jorão é que ele escolheu alguém que realmente também confiava em Deus, alguém que acreditava e buscava também orientação de Deus. Hoje também nós precisamos ter esta preocupação em buscar pessoas que têm o direcionamento de Deus, pessoa que quando vai aconselhar, aconselha segundo a vontade de Deus, pessoas que buscam orientação de Deus para tudo aquilo que Ele vai fazer. Muitas pessoas têm sofrido derrota na sua vida, por quê? Porque muitas das vezes buscam conselhos em fontes erradas, porque não andam com pessoas que podem ajudar, que podem estender a mão e dar às vezes aquele apoio que a pessoa precisa. Glorificado é o nome de Jesus. Eu estava pensando esses dias que para se fazer às vezes uma visita para uma pessoa enferma, é necessário que a gente não saiba também quem é que vai fazer a visita, não é verdade? Quando você vai visitar um enfermo, você não pode chegar lá e falar de morte. Olha, semana passada morreu meu amigo, eu tenho um amigo também que está à beira da morte. Não, tem que levar uma palavra de conforto, dizendo: Deus vai dar vitória, Deus tem poder, Deus pode fazer, Deus pode
vai realizar. E a Bíblia diz que ele manda consultar a Josafá. E Josafá então manda recado dizendo: olha, eu serei contigo, meus homens serão os teus homens, meus cavalos os teus cavalos, e nós iremos. E a Bíblia diz que eles então encontram o rei de Edom também, e aqueles 3 reis se unem agora, e eles sobem, e uma pergunta acontece: por qual caminho nós subiremos? E alguém diz: subiremos pelo caminho do deserto de Edom. E deserto não é lugar bom, deserto é lugar de dificuldade, deserto é lugar de sequidão. E a Bíblia diz que eles caminharam ali um período de 7 dias, e houve então a dificuldade apareceu, não tinha água para os animais, não tinha água para os homens beber. E agora Josafá, aquele que foi escolhido por Jorão para ser companheiro, ele faz uma pergunta: não existe aqui um profeta, um homem de Deus, para que por ele consultemos a palavra do Senhor? E alguém diz: olha, na verdade aí tem Eliseu. Eliseu era quem deitava água nas mãos do profeta Elias. E ele faz uma pergunta: porventura está com ele a palavra do Senhor? E a Bíblia diz que eles vão até lá, e a felicidade de Jorão era que Josafá estava com ele. E a Bíblia diz que quando eles chegam até ali o profeta Eliseu, ele olha para Jorão e disse: olha, se não fosse a presença de Josafá, eu não ia receber você, e nem tampouco está falando com você, porque você não vai até os profetas do teu pai, os profetas da tua mãe. E agora, irmãos, Eliseu, ele pede um músico. A Bíblia diz que ele pede um músico, e trouxeram um músico, e quando o músico estava tocando, por isso é importante, quando estar tocando, está na graça, na direção de Deus, realmente adorando a Ele, exaltando a Ele, porque a Bíblia diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Eu comecei a lembrar quando Deus ele fala com Elias: Elias, eu vou mandar chuva sobre a terra. A palavra do profeta era: não vai haver chuva nem orvalho na terra, senão segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que então o homem de Deus ele manda o seu moço subir para a banda do mar e olhar para lá se via alguma coisa. Ele foi, voltou e disse: não estou vendo nada não. E ele diz: torna para lá 7 vezes. E o profeta foi orar, ele foi buscar Deus, ele queria um sinal de Deus, que nem você que está aqui nesta noite. Você precisa de um sinal de Deus na tua vida. Amém. E agora ele diz: torna para lá 7 vezes. E quando ele vai lá pela 7ª vez, olha, eu estou vendo aí uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E ali então o profeta diz para ele: corre e diga para cá e aparelhar o seu carro e descer depressa, porque vem aí uma grande chuva. Ele viu uma nuvem pequena, mas o profeta viu uma grande chuva. Aquilo que você não está vendo hoje, alguém está enxergando coisa grande acontecendo. O sinal para você pode ser pequeno, mas para profeta que tem comunhão, aleluia, o milagre é grande, a vitória é grande. E Eliseu ele pede o músico vem, e o músico começa a tocar. A Bíblia diz que quando o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu, e Eliseu começa agora a profetizar, e diz para ele: olha, vocês precisam cavar, fazer muita cova nesse vale, porque pela manhã vocês não vão ouvir barulho nem som, mas vai ter tanta água que vai encher este vale. Tem gente que pensa que a vitória, o milagre só vem no barulho. Não, irmão, barulho é Pentecoste, mas Deus trabalha no silêncio também.
Se prepara aí, irmão, porque vem de Deus aí coisa grande para a tua vida. Aleluia. A ordem do profeta era cava. Irmão, quão difícil é quando a gente tem que demonstrar um esforço, mas esta era a condição dada por Deus através do profeta para que a vitória chegasse. A condição era cavar, era pegar na ferramenta e fazer corda no vale. Tem gente que quer ser abençoado, não, mas não quer cavar, não quer vir para a oração, não quer estar no jejum, não quer trabalhar, mas aquele que cava, oh glória, ele colhe, porque a vitória é certa. No tempo certo Deus brada e a vitória chega. Eu quero dizer para você nesta noite, a condição era cavar no vale. A situação era difícil, o povo caminhou no deserto, não tinha água. Eu acredito que alguns ali aderiam à ideia, aquilo que o profeta havia determinado, passou a mão na ferramenta e vamos cavar. Quando o pastor diz, irmão, vamos para a oração, para Deus dar vitória, não é para ficar em casa e cruzar o braço não, irmão, é para se levantar, é para entrar no vale e para fazer cova. Oh glória, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Quando Deus pega Ezequiel, no capítulo 37, ele pega Ezequiel e leva até para passear naquele vale de osso seco. Vale é uma depressão entre montanha, é lugar, irmãos, onde as coisas esquecidas ficam por lá mesmo. E Deus leva ele bem de perto. Olha aí, Ezequiel, veja aí, era osso sequíssimo, Ezequiel. Esses ossos podem tornar a viver. E ele diz, tu sabes, Senhor. Então profetiza aí agora, para que esses ossos tornem a viver. E a Bíblia diz que ele começou a profetizar. Irmãos, a situação era difícil, mas Deus levou ele para ver bem de pertinho a situação que estava aquele exército de osso seco no vale. Muitas das vezes Deus pega eu, muitas das vezes Deus pega você e leva bem perto do problema. Aí, está vendo aí, ó? Veja aí, você não está entendendo, ainda não recebi vitória, ainda o milagre não chegou não. Deus quer que você veja bem de perto essa situação, para depois você dizer, só Deus podia dar vitória. Aleluia. Gideão escolheu 32.000, Deus só mandou 300. A escolha do homem não é a escolha de Deus, mas Deus mostra para ele, veja bem de pertinho aí, Ezequiel, para depois você não dizer que foi você não, veja bem de perto aí. E ele começou a profetizar, os ossos se juntaram, faltou nervo, ele profetizou, o nervo veio, faltou a carne, ele profetizou, a carne veio agora falta alguma coisa, o que falta é o Espírito. Então profetiza, Ezequiel, para que o Espírito venha sobre este vale. E ele profetizou, e o Espírito veio, e o exército se levantou. Mas ele teve que fazer aquilo que Deus determinou, era profetizar naquele vale. Quantas das vezes, irmão, nós estamos no vale, parece que está tudo perdido, e nós só tem Deus para nos ajudar. E Deus diz, levanta a cabeça, vai em frente. Mas como, que jeito? Vai em frente, porque a vitória é certa. Deus está dizendo para alguém aqui, não se preocupa não, levanta a cabeça, caminha, porque a vitória é certa. Está difícil, mas não está perdido. Está difícil, mas não está impossível. Deus entra em cena para te dar vitória neste vale, nesta noite. Oh glória. Então a ordem era para cavar e não é para cavar, porque Deus tinha coisa maior para fazer ainda. A promessa não era só água não, a promessa da vitória contra os moabitas. A promessa era que Deus ia fazer muito além daquilo que eles estavam esperando que fosse acontecer ali naquele vale. Irmão, Deus quer surpreender você, Deus quer fazer coisa maior, Deus quer fazer coisa tremenda. Oh glória, Deus quer fazer muito mais daquilo que você está pensando, para mostrar que verdadeiramente Ele é Deus na sua vida. Eu acredito que alguns pegou a ferramenta, foi cavar animado, vou cavar
bastante. Irmãos, quanto mais você planta, mais você colhe. Essa é a verdade, é a lei da semeadura. Aquele que semeia pouco, pouco ceifa. Aquele que semeia em abundância ele recolhe também. Com glória. Essa é a lei da semeadura. Muitas das vezes você olha para certas pessoas, não entendo o porquê daquele irmão ser tão abençoado. Eu não entendo porque tudo para ele dá certo. Eu não entendo porque ele passa por dificuldade, mas amanhã já está cantando vitória. Sabe o que é, irmão? Ele não tem preguiça de cavar. Ele cava na madrugada. Ele cava durante o dia. Ele está cavando no vale. Sabe por quê? Ele sabe que vai vir a água. Ela vem, Deus vai mandar a chuva de bênção e de vitória. Ela vai chegar. E agora, irmão, eu acredito que alguém desanimado não pensou em cavar muito, não. Alguém disse, não, eu vou fazer um buraquinho aqui, uma covinha aqui, tá bom demais, né, irmão? Mas tem aqueles sempre cheios de fé. Vamos orar 10 minutos, vamos orar meia hora. Vamos orar 15 minutos, vamos orar 1 hora. E eu quero ver coisa grande da parte de Deus. Eu tenho orado, irmão, para Deus fazer coisa grande. E eu tenho visto Deus trabalhar de uma forma maravilhosa. Eu tenho visto Deus trabalhar de uma forma tremenda. Eu estava ministrando esses dias lá na nossa igreja, já 1 ano e pouquinho. E quando eu ministrava, o Espírito Santo me disse, desce lá e fala com o casal. Várias vezes isso aconteceu comigo. E fala com o casal, que eu estou entrando com providência, eu vou dar vitória, o milagre vai acontecer. Entendeu? Ali a mensagem para o casal. E ali eu não sabia, a irmã não podia gerar, ela não queria ter filho. E agora, domingo retrasado, nós apresentamos o filho da irmã. E ela deu um testemunho que Deus fez um milagre. Porque Deus opera, irmão. Deus, ele faz coisa grande. Deus faz coisa tremenda. Louvado é o nome de Jesus. Outra vez eu estava ali no culto, 2 horas da tarde, o sol quente, tinha um casal recém-casado. O Espírito Santo disse para mim, vai até o casal e diga para eles que eu vou dar um fruto, confirmando a união, a junção dos dois. Quando eu falava, a irmã desmanchava e chorava. Ela chorava que nem criança, eu não entendia, ela não podia gerar também. Passou-se mais de 1 ano, eu estava lá no altar. Chega a irmã para apresentar lá uma promessa de Deus no altar, porque Deus ele faz. Então, irmãos, ali a condição que Deus deu através do profeta é que eles cavassem no vale, era que fizessem muita cova no vale, e eles ali então, aleluia, começaram a cavar, e a Bíblia diz que pela manhã, aquele vale se encheu de água. Oh glória, a vitória chegou. E agora, para quem cavou pouco, quem sabe pensou, eu podia ter cavado mais, eu podia ter feito mais cova, eu podia ter cavado mais fundo, mas que a vitória chegou, aleluia, um milagre aconteceu, porque o povo, ele entrou naquilo que Deus deu para eles como condição, que era fazer cova. Tem gente que espera tudo prontinho, não, mas Deus diz, olha, faça isso, faça aquilo, e se você fizer, com certeza a vitória é certa. Louvado é o nome de Jesus, glória a Deus. Para que o milagre às vezes aconteça na nossa vida, é necessário que nós nos enquadremos naquilo que Deus ele estabeleceu para nós. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, quando no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Lucas, quando Jesus ele está no templo ensinando, a Bíblia diz que havia ali um homem, ele tinha uma das mãos mirrada, e a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, disse para ele, levanta-te e vem para o meio. E era sábado, os tribulosos de plantão estavam ali, fariseus que procuravam pegar Jesus em alguma contradição, e ele diz para o moço, levanta-te e vem para o meio. E quando ele vem para o meio, Jesus restitui a mão dele, são como uma outra. E ele então, irmão, pergunta para aquele povo, o que é mais fácil, né? Vocês, quando um boi cai no dia de sábado numa cova, não tira? E agora este homem nessa situação, quando Jesus chama ele para que ele venha para o meio, Jesus estava chamando aquele moço para o centro da sua vontade. Irmão, muitas das vezes para receber o milagre tem que estar no meio, tem que estar no centro
dentro da vontade de Deus, é na oração, é no jejum, é no clamor, é na perseverança. Não importa a luta, não importa a dificuldade, tem que estar na posição para que Deus dê a bênção e a vitória. E o interessante, né, irmãos? Eles cavaram, a água veio, a água encheu as covas, e a Bíblia diz que quando os moabitas se levantam pela manhã, aquilo que parece comum, irmão, para muita gente, Deus dá mais um sinal. Quando eles olham para o vale e vê aquele vale que estava coberto de água, eles não enxergaram água, eles enxergaram aquilo vermelho como sangue, e agora começaram a pensar: olha, por certo, eles se acabaram entre si. E quando eles entram ali, então Deus dá vitória para o povo, e então cumpre-se mais uma vez aquilo que Deus falou através do profeta, que Deus não daria somente água, mas daria também os moabitas nas mãos do povo. E ali, irmãos, eles receberam de Deus a bênção, a vitória, mas tiveram que se enquadrar naquilo que Deus havia estabelecido para ele. Se Deus lhe determinou uma condição, se prepara. Se você está naquilo que Deus te determinou, tenha certeza de uma coisa: a bênção é certa, a vitória é certa. Uma certa vez, eu estava orando por uma mulher possessa, e ela, irmãos, aquele demônio que estava na vida daquela mulher, olhou para mim e disse: olha, eu odeio você, eu vou acabar com a tua vida, eu vou lutar contra você, eu vou destruir a tua vida. E eu estou aqui dando glória, sabe por quê? Quem me chamou foi Deus. Deus me deu uma condição, e que condição é esta? Fica firme, prevaleça todos os dias da tua vida, fica de pé, porque a vitória é certa. Aleluia! Glória a Deus! Então aquilo que Deus estabeleceu, oh glória, irmãos, a felicidade de Jorão é que ele não soube escolher aqueles que subiriam com ele para a guerra. E certo é que ao consultar a Deus através do profeta, a vitória chegou. Mas certo é, irmãos, que a condição estabelecida por Deus, quando Abraão ele recebe aquela palavra da parte de Deus, e Deus lhe dá uma condição, e ele sai, Deus abençoou, Deus prosperou, passou por dificuldade, passou, mas a bênção de Deus o acompanhava. Irmão, a circunstância não determina quem você é na presença de Deus ou não. Circunstância é momento, e momento passa, mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Oh glória! O que define você ser um homem de Deus é a tua perseverança, é você aderir àquilo que Deus determina na tua vida. Não importa o que aconteça, mas você permanece firme, e o milagre de Deus chega na tua vida. Quando nós estamos na presença de Deus, irmão, não existe nada que venha nos destruir, nos abater. Já passamos por diversas situações. Uma madrugada eu estava morrendo, aí eu disse: Deus, acabou, agora não dá mais, Deus, agora acabou. Eu estava pesando 45 quilos, não comia, não me alimentava mais, só comia verdura. Ali eu senti o gelo da morte. Quando eu senti que aquele gelo se apoderava do meu corpo, eu sentia como um leão estivesse me tragando. E eu senti que quando eu recebia aquilo, o gelo ia subir no meu corpo, chegou até meu peito. Eu disse: Jesus, estou indo embora. Jesus me recebe, estou indo embora. E ali Jesus falou comigo: meu servo, repreenda o espírito da morte. E eu disse: espírito da morte, em nome de Jesus, sai do meu corpo agora. E eu senti meu corpo esquentar de novo. Meu corpo voltou novamente e se aqueceu. E ali não conseguia levantar um dedo, não levantava uma mão. E de repente, quando a minha mãe acordou, disse: o que aconteceu? Eu disse: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Cheguei na igreja, tinha um jovenzinho pregando naquela tarde. E quando eu sentei lá, ele disse: o Espírito Santo está me revelando que aqui tem um irmão, que o sangue dele está virando água. Eu levantei a minha mão e disse: irmão, meu Jesus curou na hora. E eu saí dali, eu já voltei aqui para o fogão, e eu estou aqui dando glória, adorando a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque maior é aquele que está na minha vida do que aquele que está aí fora. Maior é aquele que está com
você, irmão. Oh, glória. A ordem de Deus para o povo era cavar naquele vale. Se Deus te mandou fazer alguma coisa, faça. Faça, porque Deus ele vai operar coisa grande na tua vida. Oh, glória. Não se preocupa não com o momento que você está vivenciando. Certo é que Deus tem coisa maior para revelar na sua vida. Deus tem coisa grande. E pessoa que entrou aqui hoje, você entrou pensando que a situação está difícil, a luta é grande, o problema é grande. Não, grande é o Deus que você serve, grande é o Deus que você adora, que está aqui nesta noite para operar coisa grande e coisa maravilhosa na sua vida. Então, irmão Jorão, Josafá e o rei Edom receberam a vitória da parte de Deus, porque primeiro consultaram a Deus e depois fizeram o que Deus determinou. Muitas das vezes nós oramos e pedimos quando Deus ele requer alguma coisa de nós, parece difícil, mas se nós fizermos tudo conforme aquilo que Deus determinou, a vitória é certa na nossa vida. Desde o princípio, quando Deus ele tem o propósito de acabar com a raça humana, e ele dá a Noé ali a notícia que o fim de toda a carne era chegado perante ele, disse: olha Noé, mas faça uma arca dessa de tantos côvados de altura, largura. Então assim Deus deu para ele, irmão, toda a medida da arca, porque se sair da medida de Deus não dá certo. Deus sabia o espaço que caberia Noé, caberia os seus filhos, e caberia também toda a sua família e todos os animais. Se fizesse fora da medida de Deus não dá certo. Assim também, irmão, aleluia, é conosco. Nós temos que fazer tudo na medida de Deus para que as coisas comecem a dar certo na nossa vida. Precisamos fazer uma análise se estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus ou não. Mas quando assim fazemos, a vitória é certa na nossa vida. Certo é que aquele povo recebeu de Deus lá naquele vale, irmão, oh glória, a vitória de Deus, a água veio e ali, irmão, Deus supriu a necessidade e também deu vitória sobre o povo. Deus está dizendo que aquilo que Ele quer fazer é coisa grande, não é coisa pequena na nossa vida, não. Glória a Deus. Com a permissão do pastor Clécio, porque a hora já foi, eu sou muito, irmão, assim, melindroso com o horário, viu, eu sou assim mesmo. Gosto muito de respeitar o horário, sou muito crítico com o negócio do horário. Vamos, irmãos, colocar em pé. Posso, pastor? Glória a Deus. Muito bem, eu quero fazer aqui um convite. Se tem alguém em nosso meio que ainda não é evangélico, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, tem. Todos aqui são evangélicos já, todos. Não tem ninguém que não é evangélico, alguém que se afastou, alguém que entende que você precisa se enquadrar naquilo que Deus tem estabelecido para a tua vida, para que as coisas comecem a dar certo. Você tem essa oportunidade. Tem alguém aqui em nosso meio? Dê um aceno com a sua mão e vem aqui para frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você para já estar voltando para o pastor. Amém? Tem alguém que quer receber oração? Aproveita e venha para frente. Deus ainda opera coisa grande. Glória a Deus. Deus opera maravilha. Tem alguém que está enfermo? Vem aqui para frente, nós vamos orar. E Deus, Ele tem o poder de curar você aqui hoje, só você acreditar. Amém? Eu creio. Eu sou testemunha viva de milagres que Deus operou. Cura, libertação, coisa tremenda que Deus tem feito. E Deus, Ele não mudou. Amém? E eu tenho certeza que Ele está aqui entre nós, aqui nesta noite. Tem alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer receber oração? Em nome de Jesus, enfermidade, você quer representar um parente seu, de perto, de longe, você tem esta oportunidade. Glória a Deus. E depois você vai contar seu testemunho de bênção e de vitória. Mas não se acanhe não. Oh, aleluia! Não se acanhe não. Venha para frente, eu vou orar por você. Já estarei retornando para o pastor, para fazer a finalização do culto. Amém? Glória a Deus. Só esses irmãos, amém? Só esses irmãos. Glória a Deus. Que a vitória de Deus, irmão. Você está no culto sexta-feira, no trabalho de libertação, de cura divina. Venha com fé, venha acreditando. Glória a Deus. A mão do Senhor está aqui, amém? Eu estava pregando um dia lá, um tempo ali na nossa congregação de Vila Melos, e ali eu pregando, eu disse para os irmãos, a mão do Senhor está estendida sobre a igreja. A esposa do pastor
dirigindo o trabalho, ela começou a se desmanchar em lágrima, ela saltava, pulava, e disse: eu vi uma mão estendida e com uma hora bem branca estendida sobre a igreja. Glória a Deus. E a mão do Senhor está aqui, irmão, para curar, para operar maravilha. Glória a Deus. Vamos orar por esses irmãos. Amado Deus e glorioso Pai, Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo, na tua presença me eleva agora, ó Pai, por meio desta oração, agradecendo-lhe por ministrar mais uma vez a tua palavra. E agora, Pai, estou intercedendo pela vida desses teus filhos que aqui estão em frente ao teu altar, papai. Tu sabe e conhece a necessidade de cada um deles, Pai. Se é enfermidade agora, do alto da cabeça até a planta do pé, Senhor, eu quero ministrar o poder da cura, da libertação. Jesus, entra agora, Pai, na vida deste teu servo, serva, Deus, do alto da cabeça, planta do pé, enfermidade na cabeça, na garganta, enfermidade na coluna, enfermidade na vesícula, enfermidade no sangue, em nome de Jesus agora, eu ordeno que saia, desaloje este corpo agora, Pai, que esta vida receba cura, que esta vida receba libertação, que o poder do Senhor venha se revelar, Pai, trazendo libertação, trazendo cura, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, aquele que está representando o parente, Pai, de longe, Jesus, visita agora, opera maravilha, Senhor, tu é Deus de perto, tu é Deus de longe, agora, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus eu lhe peço agora, assopra aqui, assopra